Bom, vamos lá então ver como é que a gente utiliza os operadores aritméticos, os operadores matemáticos. Eu vou tentar juntar nessa aula alguns conceitos que nós já vimos em vídeos anteriores, que são o uso de variáveis e tipos de dados. Então, eu vou começar criando aqui uma variável que eu vou chamar de A, e essa variável A vai receber um valor. Ela vai receber um valor inteiro, que é 10. E eu vou criar também uma outra variável, B, e essa variável B vai receber um outro valor que também é um inteiro, ok? Muito bem. O primeiro operador aritmético que eu vou usar é o de soma. Então, eu vou colocar A mais B. Então, eu estou fazendo uma soma aqui. E se eu der um executar aqui, eu já consigo ver o resultado da minha operação. Então, A mais B é igual a 12. Isso aqui significa 10 mais 2, né? Porque o valor de A é 10 e o valor de B é 2. Se eu alterar o valor de B para 4 e fizer a soma novamente, então passa a ser 14. Então aqui estou fazendo uma operação de soma utilizando uma variável. Eu poderia fazer aqui, né, 10 mais 4, por exemplo. Então, vamos ver que vai dar o mesmo valor 14. Por 10 mais 6, 16. Então, isso aqui, como é que eu utilizo a soma? Estou usando variável apenas para ficar interessante, para vocês lembrarem do conceito de variável, começar a trabalhar com variáveis. Muito bem. Agora, vamos fazer a subtração. Então, só vou mudar o sinal aqui, a operação vai ser a mesma. Então, vai dar 8. Agora vamos utilizar multiplicação. Aqui na multiplicação eu utilizo o asterístico. É claro que quando a gente está aprendendo a fazer cálculo de multiplicação na matemática, em alguns momentos a gente pode usar o ponto ou o x, né, para representar a multiplicação. Mas no computador nós utilizamos o asterístico. Todas as linguagens praticamente, né? Eu não conheço nenhuma linguagem que não utilize o asterístico para fazer multiplicação. Então, se eu colocar A vezes B, que é 10 vezes 2, vai dar 20. A divisão, eu uso essa barra invertida. Opa, aqui, essa barra invertida. Então, ela representa a divisão. Naturalmente, na matemática, nos livros, nós temos aquele símbolo, né, que é um tracinho com um pontinho em cima, outro pontinho embaixo, mas no computador, na linguagem de programação, nós usamos a barra. Então, 10 dividido A dividido por B, ou 10 dividido por 2, vai dar 5,0. Observe aqui que eu estou fazendo o cálculo com dois inteiros, porém o meu retorno é um float. Tá vendo? É um ponto flutuante. Ele retornou para mim 5,0. Um detalhe interessante. A outra operação aqui é o módulo, que é esse símbolo de percentual. O que é o módulo? O módulo ele é o resto de uma divisão. Então, quando eu faço uma divisão, em algumas situações eu tenho o resultado zero, ou seja, eu consigo dividir aquele valor por um número e não tenho nenhuma sobra, nenhum resto, mas em alguns momentos eu tenho uma sobra. Por exemplo, 10 dividido por 2, né? Se eu multiplicar 2 por 5, eu vou ter 10, então eu não tenho resto nenhum. Mas se eu dividisse 10 por 3, por exemplo, aqui eu teria o módulo seria 1, ou seja, sobra 1. Porque 3 vezes 3 é igual a 9, para 10 vai sobrar 1. Então, o módulo ele me mostra o resto de uma divisão. E a exponenciação, quando eu quero elevar um número a outro, né? Por exemplo, se eu quiser elevar A a B, eu uso dois asterísticos, né? Então, por exemplo, se eu quisesse fazer 10, no caso aqui 10 elevado a 3 significa elevar 10 ao cubo, né? Então, aqui vai dar 1000. Então, 10 elevado ao cubo é 1000. Se eu quisesse elevar ao quadrado, então 10 elevado ao quadrado, 10 elevado a 2, vai dar 100. Então, aqui como eu faço exponenciação.
Então, esses foram alguns, né, os principais operadores matemáticos, que são os operadores que eu vou utilizar praticamente em todos os cálculos. É óbvio que o cálculo pode ser um pouquinho mais complexo, eu posso usar, nós vamos aprender algumas estruturas mais para frente em alguns vídeos que eu vou gravar, e algumas fórmulas matemáticas, talvez eu precise usar alguns outros recursos mais interessantes. Por exemplo, deixa eu só mostrar uma situação aqui interessante que a gente pode utilizar, né? Aqui, às vezes eu quero isolar, eu quero fazer um cálculo, por exemplo, a mais 2 elevado a b. Então, nesse caso, eu posso isolar uma determinada expressão dentro da minha operação para que eu possa calcular esse valor primeiro para depois fazer um outro cálculo. Como a gente faz na matemática. Na matemática a gente faz isso, a gente usa os parênteses para poder isolar e dar prioridade num cálculo antes de uma outra operação, né, um outro cálculo dentro da minha expressão matemática. Então a gente pode fazer a mesma coisa no Python. Eu posso usar os parênteses para mim dizer essa parte vai ser calculada primeiro, depois o resultado disso aqui vai ser elevado à potência desse outro valor. Então a gente pode fazer isso também na linguagem de programação. Bom, vamos lá, vamos tentar colocar aqui então a fórmula, que eu já vi que é taxa é igual a juros dividido pelo capital. Então, esse é o símbolo de divisão que nós já vimos aqui no vídeo. Então, eu criei aqui uma variável que vai receber o resultado dessa operação. Então, eu criei a variável taxa, que vai receber o cálculo dos juros dividido pelo capital. Preciso criar, então, aqui uma outra variável chamada juros, que recebe o valor de 6.000, que o problema me indicou, que é os juros. E o capital, o problema me mostrou que são 100.000. Ok? Então, se eu pegar aqui e dividir os juros pelo capital, eu vou ter a taxa. Vou usar o print para me mostrar qual que é a taxa. Então, vamos executar o programa. Muito bem, então tem aqui a taxa 0,06. Então, aqui vocês viram como que a gente faz para utilizar operadores aritméticos no Python. Relativamente simples, mas se eu conhecer e eu souber como aplicá-los, eu consigo resolver problemas complexos. Esse aqui é um problema financeiro, é um cálculo financeiro, que aparentemente parece simples, porque a partir do momento que eu conheço a fórmula, que eu conheço como construir essa forma na linguagem de programação, ele se torna simples, né? Então,
A gente vê aqui o poder da linguagem, mas também como que é importante conhecer os operadores e saber como utilizá-los, né, em problemas um pouquinho mais complexos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me acompanhe em outros vídeos, pretendo gravar outros vídeos também falando sobre outros recursos da linguagem Python e tentar mostrar alguns problemas, algumas situações onde a gente pode aplicar esses conceitos. Espero encontrar em outros vídeos. Grande abraço.